Durante a cerimônia de lançamento da Carteira de Identidade Nacional, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, General Luiz Ramos, manifestou sua indignação com falas de ministros do Supremo Tribunal Federal durante sua atuação no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro lembrou que, enquanto o presidente Jair Bolsonaro estava em visita oficial à Rússia, o ministro Edson Fachin sugeriu que o TSE poderia ser alvo de ataques hacker daquele país. O general disse: "Uma alta autoridade afirmou de maneira leviana, de forma irresponsável, que estávamos na Rússia com o presidente para levantar processos, alguma artimanha, para os russos ensinarem e usarmos no Brasil. O termo para isso é inaceitável." O ministro mencionou também o discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, afirmando: "Essa autoridade usou de seu discurso por mais de 45 minutos para atacar o presidente de forma insidiosa, meio camuflada, para atacar o senhor presidente, sem consistência e com objetivos inconfessáveis." O general Luiz Ramos apontou: "Me dou o direito, quando autoridades investidas de um poder desse começam a se expressar com esse tipo de pronunciamento, me dá o direito de duvidar da futura isenção e imparcialidade em futuros processos." O ministro lembrou que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos e disse: "Não sou de perder o sono, mas ando incomodado. Pessoas que, por indicações, estão em lugares relevantes, ficam tecendo críticas, cerceando atitudes do presidente Bolsonaro e até do governo." Ramos alertou: "Não estou ofendendo nem agredindo ninguém. Estou pedindo que as pessoas tenham responsabilidade. Sou e fui general por 45 anos. Sei que quando falo com a tropa, tenho que ter responsabilidade, pois estou investido em um cargo." O ministro concluiu lembrando que o presidente Jair Bolsonaro costuma dizer que dará a vida pela pátria e acrescentando: "Não tenho dúvida disso e eu estou junto." O ministro citou ainda trecho do hino da independência, terminando com: "Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil." Há quase 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e ex-presidente do TSE. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde a todos.
Abro minhas palavras cumprimentando o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, nosso antigo presidente Fernando Collor, que nos honra com a sua presença, senhor Anderson Torres, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Paulo Guedes, senhor ministro Paulo Guedes, nosso guerreiro da economia, senhor ministro de Estado da Cidadania João Roma, meu antigo instrutor, o eterno tenente, hoje general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, senhor ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, demais ministros presentes, saúde os parlamentares na pessoa do nosso líder Ricardo Barros, minhas senhoras, meus senhores, querida Damares. Presidente, hoje é um dia especial, não só para nós da Secretaria-Geral, mas com certeza para todo o governo, ministro Paulo Guedes e ministro Anderson. A maioria das grandes nações possui um Estado que não procura ser servido, e sim, ao contrário, procura servir e facilitar a vida de sua sociedade. E foi exatamente esse compromisso que o presidente Jair Bolsonaro assumiu no dia 1º de janeiro de 2019 com o povo brasileiro. O compromisso pela liberdade do seu povo, o compromisso para facilitar a vida da população brasileira, o compromisso para servir a nossa gente. Presidente, como o senhor sempre tem dito, de uma forma bem contundente, chega de corrupção, chega de fala macia, mas recheada de más intenções. Um novo Brasil surgiu, Brasil sob seu comando, que tem um novo norte, tem uma nova forma para lidar com o aparelho do Estado, não mais para usurpá-lo como em governos pretéritos, mas para beneficiar e melhorar a vida de todo cidadão brasileiro. Em sua última live, presidente, na quinta-feira passada, que o senhor realiza religiosamente todas as semanas, desde o início do seu mandato, o senhor presta contas do seu governo, e ali o senhor mostrou que até agora alguns dos muitos avanços que o Brasil passou a experimentar ao longo desses mais de 3 anos de mandato, em que pese a longa pandemia da Covid-19 e além de outras dificuldades, a verdade é, meus senhores e minhas senhoras, o fato que o Brasil não para de avançar. A água está chegando ao semiárido nordestino, é um trabalho maravilhoso do nosso ministro Rogério Marinho. Mais de 600 milhões de doses de vacina foram adquiridas para aqueles que voluntariamente queiram tomar a vacina. Os professores, acho que pela primeira vez, meu falecido pai era professor e minha mãe também, estão sendo valorizados, graças ao coração do nosso ministro Paulo Guedes, presidente. Tinha um coração de pedra, com o passar de tempo virou um coração de carne. Hoje fiz questão de olhar agora no computador, fruto da determinação, da garra do ministro Paulo Guedes, o dólar hoje está 5,01. Palmas ao ministro Paulo Guedes. Enfim, são dezenas e dezenas de conquistas fantásticas, como a nossa querida pequena grande mulher, Tereza Cristina, que foi um sucesso lá no Irã, né? Fez um sucesso que eu estou sabendo. Confirmo ser possível governar sem corrupção e voltado inteiramente aos interesses da população brasileira. São inúmeros avanços, e eu vou falar mais um deles, motivo do evento. Transformação digital. Um dos pilares que o presidente Bolsonaro estabeleceu como diretriz para modernizar o Estado. A partir de agora,
com a imprescindível ajuda do Ministério da Economia, do nosso Ministério da Justiça, tendo à frente o nosso ministro Anderson Torres, juntamente com a Secretaria de Modernização do Estado, a qual eu presto meu agradecimento pelo trabalho, que pertence à Secretaria-Geral, a vida do brasileiro ficará mais fácil. Gradativamente, deixaremos de ter uma carteira de identidade para cada estado. São 26 estados e o Distrito Federal, cada um com a sua carteira. Isso vai acabar. Haverá uma identificação única do cidadão. Será a carteira de identidade nacional com padrão único de emissão, inclusive com QR Code. Vale em todo o território com todas as informações necessárias. Total transparência e segurança. O número do CPF passa a ser o único número de registro nacional. E estará disponível no aplicativo governo.gov.br. Isso, minhas senhoras e meus senhores, é modernização. O presidente sempre falou, isso é descomplicar a vida do cidadão. E o melhor de tudo, graças ao ministro Paulo Guedes, a carteira será gratuita. Repito, a carteira será gratuita. Tanto a primeira carteira, como depois de 10 anos, a segunda, a renovação. Enfim, estamos modernizando o Brasil. Ministro Anderson Torres, a ajuda do seu ministério foi fundamental. Com tudo isso, é permitir que o Estado facilite a vida de cada brasileiro no seu dia a dia. Há mais de 3 anos, deixamos um velho Brasil, querida ministra Damares, um Brasil corrupto e atrasado. E o que estamos apresentando aqui hoje era para engrossar as fileiras daqueles que lutam por um Brasil melhor, mais moderno e que veio para servir e descomplicar a vida de cada brasileiro. Presidente, ao me preparar para essa cerimônia, eu tomei uma decisão de cunho pessoal de fazer uma observação fora do tema da cerimônia. Como ministro de Estado e tendo origem militar e que goza de prestígio na sociedade, eu venho aqui de público, primeiro, reconhecer a percepção que eu tenho do senhor de resiliência, de força de vontade interior, de fé, determinação e abnegação para servir ao Brasil só aumenta, presidente. E eu vou manifestar isso porque nós tivemos uma viagem semana passada à Rússia e à Hungria. Eu tive o privilégio e a honra de integrar essa comitiva. Aqui eu faço um elogio merecido ao nosso Itamaraty, tendo à frente o ministro Carlos França, uma viagem extremamente planejada, eficiente e com ótimos resultados, apesar de as inúmeras críticas e de pessoas que diziam para o presidente não ir. Mas quem conhece o presidente sabe que se é para ele não ir, aí é que ele vai mesmo. E assim o presidente foi. Ao elogio, essa determinação, o Brasil, está aqui o nosso antigo presidente Collor, ele tem na sua carta todos os seus valores, de paz, respeitar a autodeterminação dos povos, mas nós não somos subservientes a nenhuma nação. Nenhum país tem que dizer o que o Brasil faz. Nem foi no passado, não é hoje e não será no futuro. Porém, na viagem, fomos surpreendidos por notícias vindas do Brasil que uma alta autoridade de uma instituição de Estado afirmou de maneira leviana, por que não dizer, de certa forma, irresponsável, talvez sem ter a consciência do que ele estava dizendo, que nós estávamos na Rússia, liderados pelo presidente, para levantar processos, alguma artimanha, para os russos nos ensinarem e no retorno nós usarmos no Brasil. Isto, o termo correto, presidente, para quem lhe conhece, um democrata, é inaceitável. Mais tarde, na mesma semana, por coincidência, nós tivemos a passagem de cargo de um órgão
do Estado brasileiro. Nós estávamos ainda na Rússia. E essa autoridade, a gente prevê que tem uma conduta serena, pacificadora, utilizou do seu discurso de mais de 45 minutos para, de uma forma insidiosa, uma forma meio camuflada, para atacar o senhor presidente. Atacar sem a consistência e com objetivos inconfessáveis. E eu, como seu ministro, presidente, o senhor não sabia que eu ia falar isso hoje, mas eu me senti na obrigação que alguém tinha que falar a verdade, que isso não aconteceu, que o senhor é um democrata, uma pessoa que respeita a nossa Constituição. E concluo, me dou o direito, quando autoridades investidas de um poder desse começam a falar, a se expressar com esse tipo de pronunciamento, me dá o direito de levantar dúvidas com relação à isenção e imparcialidade em futuros processos, porque são críticas muito duras e pessoais a esse homem que ele sempre diz que está sentado ali na cadeira, porque é missão de Deus. E é outro dado interessante, vou me utilizar da expressão do João Heleno, que é um ícone para mim, é uma referência. A presidência da República é uma instituição quase sagrada, independente de quem esteja sentado naquela cadeira, como foi o caso do nosso senador Fernando Collor. É necessário que aqueles que não concordam ou não gostam do presidente entendam de uma vez por todas. Ele foi eleito democraticamente com mais de 57 milhões de votos. E eu cito isso porque os políticos que nos prestigiam aqui hoje sabem como é a democracia. Ser eleito, né, deputado Evair? Não é para qualquer um, é uma luta, que esse é o processo democrático. E o nosso presidente está nessa cadeira por missão de Deus e porque ele foi eleito. E eu, muitas das vezes, não sou de perder o sono não, viu, presidente? Sou parecido com o senhor, mas ando às vezes incomodado. Pessoas, por indicações, estão em alguns cargos relevantes, ficam tecendo críticas, cerceando atitudes do presidente e até do governo. Então eu queria, apesar de não ser o motivo do evento, eu não queria deixar de registrar, porque eu me incomodei, presidente, porque foram 2 eventos críticos à sua pessoa e ao seu governo. E eu vi que ficou meio no silêncio. Não estou ofendendo nem agredindo ninguém. Estou pedindo que as pessoas tenham responsabilidade no seu cargo. Eu sou general de exército por 47 anos. Eu sabia que quando eu me dirigia à tropa, eu tinha que ter consciência do que eu estava falando, porque eu estava investido de um cargo. A pessoa tem que ter essa responsabilidade, não só para a gente poder tocar o país com serenidade. E eu encerro minhas palavras, presidente, me utilizando que o senhor sempre fala que o senhor dará a vida pela nossa pátria. Eu não tenho dúvida disso, e eu estou junto. Aproveitando de um refrão do nosso hino da independência: no horizonte do Brasil, brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Muito obrigado.